Amém. Permaneça em pé para lermos o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25. Queridos irmãos, já está com os líderes de pequenos grupos o estudo baseado nesse sermão, porque aqui nesta igreja nós temos orado ao Senhor para que o púlpito e também aquilo que acontece nas reuniões dos pequenos grupos falem uma só língua. Então nós estudamos aqui, por meio da exposição bíblica, e aprofundamos nos pequenos grupos. Nesta semana, o último tema desta série, Deus cuida de vocês. Mateus 6, 25, a palavra do Senhor assim nos diz. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Podem sentar, irmãos. Nós vivenciamos uma época de grandes incertezas. Talvez seja surpreendente para você, mas a nossa época não é original. O texto bíblico é a resposta de Jesus, nosso Senhor Jesus, a um tempo de grandes incertezas no lugar em que ele vivia, na Palestina. Em nossos dias, irmãos, há muitos agitos sociais e muitos desmandos políticos em diversas nações do mundo. A população mundial adoece em meio à ansiedade. Não faz muito tempo que a Organização Mundial da Saúde classificou a depressão como a doença que mais incapacita pessoas em todo o planeta. Há muita gente depressiva e, mais que depressivos, muitos estão desesperados. Como eu disse, nos dias de Jesus também havia um cenário semelhante colocado diante de Jesus e seus discípulos. Havia opressão social agravada pelo flagelo da seca. A história e a escritura confirmam que aquele era um tempo de grande luta contra a seca, a ausência de alimentos. Havia, irmãos, uma pobreza tão grande que ter o que comer, o que vestir e um teto tornavam a pessoa que podia vestir, comer e dormir num lugar seguro, rica, abastada. Não havia moradia suficiente, não havia pão para todo mundo, não havia boas roupas para quem queria, e por isso a maioria das pessoas
se sentia nos dias de Jesus infeliz, não realizadas. Irmãos, em nossos dias lidamos também com insatisfações múltiplas. Algumas necessidades nós até inventamos. Às vezes nos deixamos entristecer por conta dos equipamentos recém-ofertados no mercado e que nós ainda não temos. Vivíamos muito bem, felizes, até que descobrimos que precisamos ter em casa mais um aparelho. Nós inventamos necessidades, algumas das quais são irreais. E por vezes, em meio às nossas muitas vontades, deixamos de nos satisfazer na vontade de Deus. Nos esquecemos que Deus não se atrasa, não se engana, não se esquece dos seus filhos. Portanto, o Senhor cuida de nós com tão grande amor que se não temos aquilo que queremos, é porque não temos aquilo que Deus, que quer o melhor para nós, não nos permitiu ter ainda. Você tem se deixado contaminar pela insatisfação desse mundo em crise? Você começa a diagnosticar a fragilidade da sua fé, porque você passa a conviver com a ideia de que talvez Deus não esteja cuidando de você tão bem quanto deveria cuidar. Eu quero convidar você a olhar para as respostas de Jesus. E pelo livro mais honesto que a humanidade já pôde conhecer, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Compreender, sim, nesse tempo difícil, nesse tempo desafiador, nesse tempo espantoso, Deus continua cuidando de cada um dos seus filhos. Por essa razão, irmãos, eu quero defender biblicamente que Deus cuida de vocês. Vocês têm recebido cuidados de quem? Algumas questões, irmãos, que extraio do texto bíblico, quando Jesus, em Mateus 6,25, diz: não andem ansiosos pela vida de vocês. Não andem ansiosos quanto ao alimento, à bebida, quanto ao vestuário. A pergunta que Jesus está lançando é: vocês já sabem do valor de vocês? Porque Jesus diz: aquele que deu vida, vida superior ao alimento, aquele que deu corpo, que é mais valioso do que as vestes que estão sobre o corpo, continua soberanamente reinando sobre todas as coisas. Vocês sabem mesmo do cuidado que vocês têm? Vocês acreditam mesmo que são feitura, a imagem e semelhança de Deus? Vocês creem mesmo que o Deus Criador e sustentador se importa com vocês? Para onde caminha a vida de vocês? Vocês estão caminhando para juntarem-se à multidão perplexa, cansada, abatida, desanimada, confusa? No verso 27, nós encontramos Jesus dizendo: por mais que estejam ansiosos, vocês poderão acrescentar um tempo de vida à trajetória de vocês nesse mundo? Vocês estão caminhando para se tornarem mais um de tantos ansiosos que ganham como resultado da sua ansiedade tristeza, decepção, angústia? Ou vocês estão dispostos a observar, como diz o verso 26, aqueles frágeis animais, a flora? Eles não produzem, eles não semeiam, eles não colhem, eles não construíram celeiros para juntarem alimentos, mas vosso Pai Celeste os sustenta. Vocês não valem mais do que eles. E eu imagino, irmãos, que Deus, em sua bondade, fala com firmeza para mim: você não acredita que é mais valioso do que os pardais, que o Senhor os alimenta? Meus irmãos, quem cuida mesmo do nosso viver? Quantos de nós não já dissemos ou não já ouvimos alguém dizer assim: vai cuidar da sua vida? Quem é que cuida da sua vida? É você? Se é você quem cuida de modo autônomo da sua vida, eu temo que em breve você estará somado aos desesperançados desse tempo. Quem cuida da sua vida é o seu dinheiro. Eu temo que muito brevemente você descobrirá que dinheiro é só dinheiro,
que um caminhão de dinheiro não compra um caminhão de paz, de satisfação, de alegria, de segurança eterna. Quem cuida de sua vida é o acaso? No verso 19 desse mesmo capítulo, Jesus diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, são incertos, são pueris, passarão muito em breve. Não ajuntem, não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Quem cuida da sua vida, meu querido irmão? Olhe para o verso 28, quando Jesus diz: por que vocês continuam andando ansiosos quanto ao vestuário? Vocês não estão vestidos hoje? Estão preocupados com o vestuário do dia de amanhã? Com o que calçarão? Como se lá em sua casa você não tivesse muito mais pares de sapatos do que pés? Meus irmãos, a pergunta de Jesus é: vocês estão preocupados? Vocês já olharam para as flores, os lírios do campo? Eles também não trabalham, como os pássaros. Eles não fiam. Eu, contudo, afirmo a vocês que o melhor que vocês podem fazer não pode concorrer com a beleza dos lírios dos campos. O que é que nós fazemos, irmãos? Algumas das nossas irmãs, tão elegantes aqui nessa manhã, estão usando roupas com flores. O que é que nós estamos dizendo? Tudo o que nós fazemos, com todo o nosso esforço, por mais belo que pareça, não se compara com aquilo que Deus fez. Porque quando queremos fazer algo belo, costumamos imitar aquilo que o Senhor fez. Por isso vocês usam aí roupas lindas, belas, com flores e folhas. Os homens não, homem não tem bom gosto, não usa roupa assim. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo: atentem, olhem para os lados. Quem é que cuida do pássaro? Quem mesmo cuida dos lírios? Será mesmo que Deus tem crises de memória? Será que Deus é omisso? Será que Ele é cruel? Ele lembra-se da planta que você nem rega, e você passa aqui na Avenida Augusto de Lima e de repente se surpreende com a beleza das plantas. Ele cuida dos pássaros. E ontem, irmãos, exatamente ontem, eu estava trazendo a minha esposa para uma reunião do Ministério de Ação Social. Estávamos parados no semáforo e eu vi um pássaro cujas cores para mim foram originais. Eu mostrei e a Samila também se espantou. Que pássaro lindo, marrom com as aves azuis, as asas azuis. Será mesmo, irmãos, que Deus se lembra dos lírios e das aves, mas se esquece de nós? Não, irmãos. É necessário nos perguntarmos de quem mesmo temos recebido cuidados. Talvez estejamos esperando o cuidado do dinheiro, do acaso ou de nós mesmos. E é chegado o momento de, num ato de fé, e fé não é sinônimo de ignorância, fé é sinônimo de maturidade. É chegado o momento de nos perguntarmos de onde vêm os cuidados que estão sobre nosso viver. Esse é o princípio da vitória sobre a ansiedade. Perceba então os cuidados do Criador. No verso 32, Jesus está dizendo: os gentios, aqueles que não conhecem o Deus eterno e a sua palavra, os gentios é que procuram todas essas coisas. Que coisas são essas? Verso 31, são perguntas de incrédulos, perguntas de quem não teme ao Senhor. Verso 31, o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos? Verso 32, vosso Pai. Os gentios não sabem disso, mas vocês sabem. Vosso Pai Celeste cuida de vocês e sabe que vocês necessitam de todas as coisas, porque Ele cuida daqueles a quem Ele criou. E Ele cuida muito bem do homem. O homem que é a imagem e semelhança dele. É o que Jesus está dizendo no verso 30. Se Deus veste até a erva do campo, que tem uma trajetória curta nessa vida, quanto mais vós outros, que são homens, ainda homens de pequena fé. Meus irmãos, é importante lembrar que o cuidado do nosso Criador não é um cuidado provisório, é cuidado eterno. Olhe para Filipenses,
No capítulo 1, nos versos 20 e 21, quando o apóstolo Paulo é usado por Deus para dizer, Filipenses 1, 20 e 21, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Perceba os cuidados daquele que te convidou a uma vida eterna. E alguém já disse que a vida eterna para o crente começa quando ele conhece a Cristo, que é o autor da vida eterna. Então perceba os cuidados dele por sua vida. Aceite esses cuidados. Verso 34 de Mateus, Jesus então está dizendo, já que agora vocês sabem que Deus cuida de vocês, e vocês podem perceber os cuidados de Deus com a flora e a fauna, o que inclui vocês, então não se inquietem com o dia que ainda não chegou, porque os problemas do dia de amanhã devem ser tratados amanhã. Basta a esse dia a agenda de dificuldades desse dia. Havia um homem, produtor de abóboras, numa região dos Estados Unidos em que as pessoas valorizam muito abóboras. É parte da cultura norte-americana essa valorização das abóboras. E havia uma fazenda, irmãos, dedicada a produzir abóboras orgânicas. Não era uma grande lavoura, porque aquela família, com tradição no cultivo de abóboras, tinha todo cuidado na preparação do solo, em buscar meios naturais para defender a lavoura de pragas, selecionavam os frutos, protegiam, e eram as melhores abóboras de toda aquela extensa região. E todos os dias, na estradinha que estava em frente à fazenda, numa barraquinha, as abóboras daquele dia eram colocadas à venda. Rapidamente as pessoas chegavam, escolhiam as abóboras, compravam, acabavam. E algumas pessoas então chegavam e não havia abóboras. E então perguntavam ao dono, nenhuma você não pode ir lá buscar para mim? Pelo menos uma. E ele dizia, hoje não, mas amanhã nós teremos abóboras aqui novamente. E ele dizia, eu não posso fazer aquilo que só Deus faz. É Deus quem diz o momento da colheita das abóboras. Eu te garanto, todos os dias eu caminho por entre as abóboras, as aboboreiras, e eu faço uma inspeção cuidadosa com minha esposa e os meus filhos. Todas que Deus permite estarem maduras, nós colhemos e trazemos aqui para vender. Então hoje não, mas amanhã certamente teremos abóboras. Voltem amanhã, amanhã teremos outras abóboras. Talvez, meu irmão, você precise hoje dizer isso para você. Hoje é o dia em que não tenho saúde, mas certamente amanhã Deus em sua graça me concederá saúde. Eu voltarei amanhã de novo diante de Deus em oração e pedirei saúde. Hoje eu não consegui o dinheiro necessário para pagar o financiamento do imóvel em que moro. Mas amanhã eu irei de novo à presença de Deus em oração e direi, Senhor, será que hoje o Senhor pode me conceder? E certamente amanhã o Senhor concederá. Talvez hoje, aquele jovem que ansioso espera no Senhor conhecer a sua esposa, a mulher da sua vida. Talvez hoje não a encontre, mas todo dia vem a noite, seguida do dia, e a barraquinha recebe novas abóboras. E pode ser que amanhã seja o dia em que você encontrará a abóbora. Vocês também não deixam passar nada. Não estou chamando ninguém de abóbora. Outro dia alguém me falou que não gosta de abóbora. Foi a Nice, né? Nice, então troque por uma melancia. Meus irmãos, é preciso, no poder do nome de Jesus, buscarmos em Deus libertação da ansiedade do viver,
não vos inquieteis. Irmãos, não sejam desobedientes. Não paguem o alto custo da rebeldia frente aos conselhos do Senhor. O conselho do Senhor é: não vos inquieteis. Lembre-se do apóstolo Paulo em Filipenses 4:6. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A ansiedade é produto daquele que quer resolver. A oração é produto de uma alma que diz: Deus resolverá. Troque a ansiedade pela oração. E o resultado, Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Guardará tudo, coração e mente, emoção e razão. Guardará vocês. Então, irmãos, olhem para a palavra de Deus e libertem-se da ansiedade do viver. É um ato de fé. E alguém já disse que a fé é como um salto no escuro. Não porque seja loucura, muito embora a palavra de Deus diz que o evangelho para quem não crê é loucura, mas porque fé é sinônimo de confiança em Deus. Liberte-se no poder do nome do Senhor da ansiedade do viver. Você não consegue, vive comendo as unhas, arrancando os cabelos, pressão arterial alterada, o corpo falando que não suporta mais, você não tem conseguido vencer a ansiedade. Vá ao Senhor nessa manhã, meu irmão. Clame ao Senhor para que te dê poder para vencer a ansiedade. A ansiedade é classificada pela palavra de Deus como sinônimo de incredulidade, de falta de fé. Então, quando você pensa em quem Deus é e nos cuidados que Ele promete destinar aos filhos dele, a você, minha irmã, meu irmão, então você poderá libertar-se da ansiedade do viver, vivendo pela fé. No verso 32, Jesus diz: quem não vive pela fé no Deus eterno é que procura se inquietar com as perguntas básicas do viver: o que comer, o que beber, o que vestir. Vocês não são assim. Vocês têm um Pai celeste que conhece vocês. Priorizem o autor da vida, que cuidará da vida de vocês. Busquem em primeiro lugar os valores do reino de Deus. E é um valor do reino de Deus viver pela fé. Busquem primeiramente o reino de Deus. E é parte do reino de Deus saber que existe um Deus todo-poderoso, que intervém na história da humanidade. Temos falado do Natal, que é uma grande intervenção do Deus que se fez carne em nossa história. Mas Deus intervém na história de vida particular, na sua história de vida, como Ele quer. Então, querido irmão, querida irmã, priorize o reino de Deus, a justiça de Deus. Não queira alcançar essas coisas com o preço da mentira, da desonestidade, do engano, da trapaça, da maldade. Não acreditem que é vantajoso abrir mão dos valores do reino de Deus. Nunca será. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e eis a promessa do Senhor: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não faltará o pão sobre a mesa. Não faltará no copo a bebida necessária. Não faltará roupa. E eu olho para esse auditório de gente que lida com as lutas desse tempo. E eu vejo pessoas aqui alimentadas e bem vestidas. Aqui está, irmãos, uma amostra do cuidado do Senhor. Todos nós, em meio às nossas lutas, em meio às nossas apreensões, em meio às nossas dificuldades, temos visto de verdade que o Senhor tem cuidado de nós. Eu espero que Deus seja aceito por você como o seu cuidador. Assim, você não terá mais que temer esse mundo mau. Quanto mais esse mundo, irmãos, em crise, se aproxima do caos profetizado nas Escrituras, quanto mais as pessoas, irmãos, se matam, se desrespeitam, se agridem, quanto mais as condições de sobrevivência se tornam difíceis, quanto mais esse mundo nos parece incômodo, desconfortável, mas nós temos a oportunidade de desfrutar pela fé dos cuidados do Senhor. Como é bom, em meio às nossas lutas, olhar à volta e dizer: é Deus.
Se não fosse por Ele, eu não estaria de pé. Isso aqui é Deus. Não fosse por Ele, eu não suportaria. Deus existe. Eis-me aqui sendo cuidado por Ele. Deus cuida de vocês, especialmente em meio às lutas e aflições. A minha oração é que você saia daqui nessa manhã dizendo: Senhor, me perdoe, porque contaminado pela ansiedade das pessoas que me cercam, contaminado pela incredulidade desse mundo mau, desse mundo do maligno, eu tantas vezes deixei de acreditar no cuidado do Senhor, mas hoje, pela fé, sairei daqui sabendo que o Senhor cuidará de mim. O Senhor sabe do tamanho da minha panela. O Senhor sabe como encher. O Senhor sabe do buraco que há no meu coração. O Senhor sabe como preencher. O Senhor sabe do vazio que há no meu lar. O Senhor sabe como preencher. Que os irmãos saiam daqui pela fé dizendo: Deus cuida de mim. Deus, pois, nos abençoe.